Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Espero que estejam estudando, realizando as atividades, né? E nós já estamos na nossa terceira semana do PET volume 3, certinho? Lá na página 126 tem o tema e o assunto que será discutido e trabalhado ao longo desta semana. O tema desta semana são as grandes potências globais, ou seja, são os países que têm uma influência na economia mundial. E para começarmos, vocês têm uma tabela, que é essa aqui, ó. Essa tabela, ela traz aqui os principais, ou seja, as principais economias mundiais. Então, vocês podem ver que em primeiro lugar, nós temos os Estados Unidos, seguido da China, depois vem Japão, Alemanha. O Brasil está aí, no caso, na 7ª posição, tá? Então, essas aí são as 15 maiores economias mundiais, certo? São países que têm uma infraestrutura, um investimento em tecnologia, um investimento em industrialização e que influenciam a economia do mundo como um todo. Na página 27 é que realmente tem o texto falando sobre essas economias. Então o texto destaca aí a importância dos Estados Unidos, que é a principal potência mundial, né? Que tem aí uma influência na economia do mundo todo. O dólar é usado como moeda universal, tem poder, né, e peso. O valor dela varia diariamente, diferente do real, que tem um valor único, né? Outra coisa que o texto coloca é que todo esse processo de desenvolvimento para que os Estados Unidos se tornasse o que é hoje, né, ocorreu aí durante as grandes guerras mundiais, né? Investiu muito em questões de armamentos, né? E fez grandes empréstimos aí para os países que haviam sido derrotados. Isso foi fazendo com que ela ganhasse aliados, né? Final da Segunda Guerra Mundial surgem duas grandes potências, de um lado Estados Unidos, do outro a União Soviética, capitalismo e socialismo, né? Se mantém firme na liderança, consegue vencer o socialismo e hoje o capitalismo reina na nossa sociedade, certinho? Outra situação que fala é que ao longo, né, da Primeira Guerra, de 1914 a 1918, depois da Segunda Guerra, 1939 e 1945, foi o momento em que a Europa, que tinha se destacado aí no período da Revolução Industrial, né, antes da Revolução Industrial, no período das grandes navegações, acabou perdendo espaço para os Estados Unidos. Por quê? Os países europeus saíram arrasados das guerras. Então, os Estados Unidos fez empréstimos e acabou se tornando aí um gigantesco com um PIB elevadíssimo. Lembrando que PIB é Produto Interno Bruto, é aquilo que o país produz num determinado período de tempo, tá? Um detalhe que é importante a gente falar, que se a China, que está ali como segunda economia naquela tabela da página 126, se a China continuar crescendo como está nas últimas décadas, né? Em menos de 10 anos, a tendência é que a China ultrapasse a economia dos Estados Unidos, certinho? Com relação às atividades, né, a primeira atividade é para vocês falarem o que define, né, ou melhor, como se define a riqueza de um país, né? Então, o PIB é um elemento importantíssimo para definir a riqueza de um país, porque o que é o PIB? Produto Interno Bruto, aquilo que o país produz num determinado período de tempo, ou seja, a soma de tudo que o país produziu. Então, eu consigo perceber se esse país produziu muito ou se não produziu, certo? Então, lembre-se na resposta de vocês, né? O PIB é o fator que vai aí definir a riqueza de um país. Na questão 2, ainda falando sobre o PIB, está perguntando o seguinte: nós podemos dizer que o PIB é o total de riqueza que existe num país? Né? E é para vocês falarem por quê, sim ou não e por quê. Presta atenção, diz o seguinte: dizer que o PIB é o total de riqueza existente no país, isso não é correto, porque não é o que existe no país, é o que o país produziu. Então pode ser que o Brasil produziu menos esse ano, mas o ano que vem ele produz mais. Então o PIB, ele não é a riqueza existente no país, tá? O PIB, ele indica esse fluxo de mercadoria. A questão B é como que o PIB está relacionado ao crescimento econômico.
ele está relacionado por quê? Por meio do PIB a gente consegue saber se o Brasil, se o país, né, não só o Brasil como todo, produziu mais ou produziu menos. A questão 3 é para marcar um X com relação ao cálculo do PIB. A questão 4 também é para marcar um X falando sobre o G20, que é o grupo dos países aí, dos 20 países, né, que se reúnem para discutir. Também cita na questão os BRICS, que é Brasil, Rússia, China e Índia, né, que foi criado em 2001. Qual que é o objetivo da criação desses grupos? Somente uma alternativa correta também. E a questão 5 é para marcar um X falando do novo formato da nossa sociedade, né? Ao longo da história a gente viveu um mundo unipolar, que um país liderava tudo. Depois nós tivemos a nova ordem bipolar, que era dois, né, de um lado Estados Unidos, do outro a União Soviética. De acordo com o texto, qual das alternativas melhor explica essa nova ordem aí, né? Essa nova organização da sociedade, certinho? Assim nós terminamos a nossa terceira semana. Lembrando que uma vez por semana nós temos a nossa aula online, né? Cada turma deve seguir o seu horário estipulado pela escola. Estou disponível no Conexão Escola e faço aqui um lembrete. Não deixem para enviar as atividades de última hora, né? Envie ao longo da semana, foi terminando já envia para evitar aí um cansaço, uma exaustão no final do bimestre, tá bom? Boa semana de estudo e qualquer dúvida estou à disposição no Conexão Escola. Boa semana e até mais!